Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Olha aí, ó, muito me pediram sobre adoçantes e ainda vai ter um vídeo específico sobre adoçantes, mas hoje nós vamos falar sobre frutose, que é conhecido como o açúcar da fruta, mas que também é um adoçante artificial, né? Pode ser usado como adoçante artificial. Então vamos discorrer tudo que é necessário saber sobre esse adoçante, mas primeiro sempre tem aquela aulinha necessária de bioquímica para poder entender um pouco mais sobre a frutose. Ó, vocês já estão carecas de saber sobre o metabolismo da glicose. Eu falo aqui em vários vídeos sobre como funciona para translocar glicose de uma veia, né, do sangue. Imaginem isso daqui como uma artéria, né? Se isso aqui for uma artéria, o que eu tenho aqui dentro é sangue. E eu tenho glicose, então, aqui dentro do sangue. E essa glicose, ela ela vai ficar um pouco no sangue para gerar e distribuir energia aqui, né? Mas ela tem que entrar aqui nessa célula para efetivamente ser transformada em energia, né? Que é dentro da célula que ocorre a transformação dentro da mitocôndria, a transformação em ATP. Só que a gente já aprendeu que para entrar glicose na célula não é tão simples, porque existe uma membrana aqui que faz com que a glicose precise de permissão para entrar. Como isso acontece? Dentro da célula eu tenho uns canudinhos chamados de glute. Já tem uns 15 ou 20 vídeos que eu expliquei isso, mas vamos lá, vamos fazer de conta que você está começando no canal hoje, então eu vou ser um pouco mais detalhista aqui, tá? O que é o glute? Ó, o T é de transporte e o glu de glucose, né? Em inglês a gente fala glucose, não glicose. E esse glute ele está aqui, tá? É ele que vai fazer, é ele que tem que vir até a membrana, abrir um canalículo para que a glicose possa entrar. Porém, se esse glute for glute 2 ou glute 4, né, se for de músculo, se isso aqui for uma célula muscular ou se for uma célula de gordura, esse glute ele só vai vir para cá. Vamos desenhar aqui, ó. Vamos fazer a mobilização dele, ó. O glute que estava aqui, ele vai vir e vai ficar aqui, ó. Ó. Agora eu estou com o glúte aqui, permitindo que a glicose entre. Quem foi que fez o glúte mobilizar até a membrana da célula? Foi um encaixe que acontece aqui no receptor. Aqui eu tenho um receptor de insulina. E aqui eu tenho a insulina. Ó. A insulina encaixou aqui. E porque ela encaixou, então o glúte veio para cá. Entenderam? Eu preciso de insulina para isso. Também já expliquei que outras coisas também mobilizam glúten sem ser a insulina. E uma delas, e fundamental, é o exercício físico. Por isso que diabéticos não podem deixar de fazer exercício físico, porque eles não têm eles têm uma resistência insulínica, então a insulina não vai conseguir fazer esse efeito. Então o que eles fazem? Faz uma hora de caminhadinha lá, tá tudo certo, glúten vem para cá, ok. Tá? Então entenderam isso? Ó, se esse aqui for glute 2 ou glute 4, então eu vou ter a necessidade da insulina para mobilizar ela para a glicose entrar. Até aí tudo bem? A glicose entrou na célula, né? Agora eu tenho glicose aqui dentro. Ela vai receber um fósforo, ela vai virar glicose 6-fosfato, ela vai converter em piruvato e do piruvato ela vai entrar na mitocôndria e da mitocôndria vai sair adenosina trifosfato, ATP, que é igual a energia, certo? Eu abreviei aqui em 1% o ciclo de Krebs para vocês, porque não é essa a ideia do vídeo. Já tem vídeo falando muito mais profundo, né? A questão de como funciona o ciclo de Krebs. Vou botar um efeitinho. Deu até um susto, né?
Samuel, mas você está falando de glicose, glicose, glicose. O vídeo não era sobre frutose? Sim, o vídeo é sobre frutose. Só que assim, ó, vamos lá. Primeiro passo a entender aqui. Glicose. Qual é a formação da glicose? Ela é um C6H12O6. Então ela tem 6 carbonos. Glicose tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. E qual é a formação da frutose? Bom, a frutose ela é bem diferente. Ó. Ela é C6H12O6. Mudou nada. Tudo igual, não tem nada de diferença. Ah, meu Deus, agora minha cabeça deu um nó. Glicose e frutose. Como é que pode, Samuel? A mesma estrutura e ser substância diferente. Bom, aí sim, eu nem vou querer dar esse nó na cabeça de vocês, mas aqui tem uma relação de isomeria, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, vamos falar de água, tá? Como é que é água? Água é H2O. Tá, ok. Só que olha só, se eu tiver o O no centro e eu tiver uma molécula de hidrogênio aqui e uma molécula de hidrogênio aqui, isso é uma estrutura H2O. Porém, se eu pegar esse hidrogênio e eu colocar aqui, ó, continua sendo H2O, mas eu mudei a isomeria da minha estrutura química, tá? Então o que acontece aqui é que a glicose e a frutose, apesar de serem feitas por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 8 oxigênios, existe uma diferencinha. Aqui a gente vai chamar a glicose de aldoexose, porque tem um grupo aldeído. E a frutose, ela é cetoexose. Então são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidas. Só que como são diferentes, vão usar glutes diferentes, né? Eu falei para você que a glicose, ela usa a GLUT2 e a GLUT4. E a frutose, apesar de usar também a GLUT2 pouquinho, ela usa preferencialmente a GLUT5. Ó, o que é GLUT, Samuel? GLUT é o caninho que permite a entrada da glicose ou da frutose na célula. Só que tem um detalhe que difere as glutes. O que eu disse para você? GLUT2 e 4, e por isso que eu bati na tecla, GLUT2 e 4 precisa obrigatoriamente da insulina. Tem que ter insulina para fazer efeito. E a GLUT5, que é a GLUT que a frutose vai usar. A GLUT5 não precisa de insulina. Ó, primeiro ponto diferencial aqui da glicose e da frutose. A frutose tem livre acesso na célula sem precisar da insulina. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim e a gente vai entender isso aqui nessa nossa aulinha. Tá complicado, mas qualquer coisa para tudo, volta de novo, assiste o início dessa aula porque é fundamental essa primeira diferença de frutose e de glicose. E isso é importante de entender porque a frutose, ela carrega, não vou dizer mito, porque não é bem um mito, mas ela carrega um temor. As pessoas elas falam assim, ó, não coma frutose, porque frutose é igual a gordura no fígado, gordura hepática. Como é que chama gordura hepática? Esteatose hepática. Então a frutose carrega esse mito assim, a frutose vai dar gordura no fígado. Pode, sim, pode, mas a gente vai entender que para chegar nesse nível não é fácil e a pessoa tem que estar judiando, tem que estar fazendo um baita esforço para fazer com que a frutose se converta em gordura hepática, esteatose. Porque assim, ó, a frutose, ela também pode entrar na célula. Não falei que ela pode usar aqui a GLUT2? A frutose também pode entrar na célula e pode se converter em energia. Então ela é usada para energia. Então assim, e ela é um bom recurso para energia. Então quando que eu gosto de passar fruta para o meu paciente? Porque fruta não é tudo igual, né? Tem frutas com índices glicêmicos maiores, menores,
frutas com carga glicêmica maior ou menor. O que é isso? Carga glicêmica ou índice glicêmico. A carga glicêmica, ela é mais importante que o índice glicêmico, tá? Porque ela vai me dizer quanto que aquela fruta tem para dar de açúcar, o quanto tem para ela distribuir na célula. Porque o índice glicêmico, ele está me falando qual é a velocidade de conversão em açúcar, né? Quanto que converte, como muito rápido dá, se aquilo ali dá um pico de glicose ou não. Só que aí é importante diferenciar isso, carga e índice, porque, por exemplo, assim, ó, melancia. Melancia, ela tem um alto índice glicêmico. Mas quando eu avalio a carga glicêmica, é muito baixa. Então ela é uma fruta que ela foi temida por muito tempo, porque só se olhava o índice glicêmico, mas quando se olha, a base dela é água e por mais que tenha um alto índice glicêmico, a carga glicêmica é muito baixa, o que faz com que dê para comer melancia com muito mais tranquilidade. Então é importante avaliar índice e carga. Mas a gente vai falar aqui, eu vou fazer um bem bolado e vou dar uns exemplos para vocês de uma composição de carga e índice, tá? Por exemplo, o que tem que ser a fruta preferencial? O que você vai comer sem muita preocupação, tá? Com horário, com combinação. Ah, Samuel, não entendo nada, não tenho nutricionista, não sei combinar fruta para baixar índice glicêmico. Bom, aí você fica nas frutas vermelhas, né? O morango, o mirtilo, a framboesa, a amora, o goji berry, né? Que são, infelizmente, são as frutas mais caras, mas elas são as frutas de menor açúcar, menos frutose e um baita de um benefício antioxidante. Agora, em contraponto, se eu falar, por exemplo, banana, putz, aí já mudou, estou indo para o outro oposto, né? A banana é que vai ter o maior índice glicêmico. E aí eu vou saber, depois a gente vai ver aqui em que momentos que eu vou combinar fruta, né, com atividade física, fruta com refeição, que as pessoas gostam de fazer, não é legal? A gente vai falar sobre isso. Mas então entender que a frutose que você consumiu, ela pode sim entrar na célula e ela vai virar energia. E apenas a título de curiosidade, se a frutose entrar na célula, aqui agora a frutose que entrou, ela vai fazer o mesmo caminho, viu? Ela vai colocar um fósforo no carbono 6, né? Aqui entrou frutose. Eu já expliquei isso aqui. Como a frutose entrou, assim como ela entra, ela sai. E eu não quero que ela saia, porque eu quero que ela converta energia. Então, eu tenho que transformar ela em algo diferente para não ser reconhecida para sair. Então, eu tenho que pôr um fósforo, né? E eu vou pôr um fósforo no carbono 6. Então, ela vai virar frutose 6-fosfato. Para daí entrar na mitocôndria, virar energia, tudo normal, como a glicose faria. E essa questão de frutose não converter facilmente em gordura hepática é porque no fígado existe uma enzima aqui, ó, isso aqui era para ser um fígado, tá, Fernando? Me ajuda aí, vai. Ó, bonitinho. Aqui eu tenho uma enzima chamada isomerase. Ó, falei sobre isomeria da glicose, né? Porque o que muda glicose e frutose é a forma isômera dela. A isomerase, ela tenta bloquear a conversão da frutose em gordura hepática. Ela tenta bloquear. Por quê? Ela favorece que frutose se converta em glicose. Então, aquela estrutura que é quase igual, mas isomericamente diferente, a isomerase transforma, ela tenta transformar a frutose em glicose. Então, tudo é a favor de usar a frutose como energia. Tudo, ó. Tem a possibilidade de transformar a frutose em frutose 6-fosfato e virar ATP. Tem a possibilidade da isomerase transformar a frutose em glicose para também virar ATP. E enquanto eu estiver consumindo frutose apenas da fruta, a quantidade que a fruta me dá de frutose praticamente faz com que essas minhas vias de proteção, que eu estou citando aqui, tanto a enzima isomerase, quanto a conversão de frutose em frutose 6-fosfato, enquanto for açúcar, enquanto for frutose apenas da fruta, é muito difícil que eu
comece a converter em gordura, porque eu vou ficar usando como energia, tá? A não ser que eu tenha o que a gente chama de overnutrition, né? Que essa pessoa, além de estar consumindo a frutose da fruta, ela está consumindo uma alimentação extremamente hiperglicídica, que infelizmente é a alimentação americanizada que nós adotamos, né? E quando eu falo hiperglicídica, não é só com excesso de glicose pronta, pode ser a glicose que vem da farinha e que é a alimentação da população hoje. Excesso de farinha, excesso de açucarados, aquela coisa de lanche de padaria. E aí eu estou tendo uma bomba de glicose, e se eu estou entrando com muita glicose, eu já não consigo nem a minha própria glicose converter toda ela em energia, né? E aí, por que eu vou pegar a frutose e também vou transformar em glicose? Se eu tenho glicose demais, eu não estou conseguindo fazer com que a minha mitocôndria processe isso. Aí nesse estado de overnutrition, eu vou começar a usar a frutose numa via alternativa. E que via alternativa é essa, Samuel? Vamos lá, vamos apagar isso aqui. Nesse excesso, nesse estado de overnutrition, a minha frutose vai se transformar em gliceraldeído 3-fosfato. Ó, vamos lá, recapitulando, hein? Frutose vai sempre tentar converter em glicose para virar energia, ou vai converter em frutose 6-fosfato para virar energia. Agora, eu estou massacrando meu corpo, eu estou comendo farinha, eu estou comendo sonho, eu estou comendo pão e eu também estou botando frutose para dentro do corpo. A frutose vai converter em gliceraldeído 3-fosfato, que vai converter em glicerol. Bom, agora que eu vou ter glicerol, veja bem, vamos lembrar aqui, várias aulas já foram faladas, composição do triglicerídeo. Triglicerídeo é composto pelo quê? É composto por 3 moléculas de triaglicerol, 3 moléculas de ácido graxo e 1 molécula de glicerol. Aí agora então eu estou tendo glicerol em excesso, porque eu estou empilhando frutose por uma via alternativa. E se esse paciente tiver ácido graxo, e ele vai ter, porque essa dieta overnutrition ela começa a aumentar o nível de ácido graxo, eu vou juntando uma moléculazinha de glicerol, mais 3 de ácido graxo, e eu vou formando gordura no fígado. Isso aqui acontece no fígado. E aí, então, eu terei aqui a famosa esteatose hepática. E uma situação que não seria essa situação de overnutrition, né? A pessoa não está comendo em excesso, como que a frutose poderia formar gordura hepática, então, por essa via do glicerol? Aí sim, aí se eu estiver usando frutose como um aditivo químico, né? Usado em adoçantes. A indústria alimentícia ela usa muito a frutose como um adoçante artificial. Por quê? Porque a frutose é a forma doce, é o adoçante que mais aguça as papilas gustativas da língua, né? Principalmente na ponta da língua, que é a parte onde mais atende ao paladar doce, nada estimula mais do que a frutose. Então, a frutose é usada justamente para gerar esse prazer do doce, deixar extremamente doce, porque existe hoje uma comunidade gigante no mundo de pessoas adictas por doce, pessoas que são viciadas em doce. Então, a frutose é usada também na indústria, né, para atender a esse paladar. E aí sim, você não precisa nem estar consumindo comida em excesso, mas você está consumindo produto industrializado, está usando a frutose ali como adoçante, né, como aditivo químico, aí você vai fazer essa via alternativa e vai formar
gordura visceral. Então, eu acho que deu para ficar claro que não dá para condenar a frutose da fruta quando ela é usada numa alimentação extremamente saudável. Existe um tipo de dieta, inclusive, eu nunca nem tentei praticar, chama dieta frugal, que é uma dieta, né? Existe veganismo, vegetarianismo, existe carnivorismo e existe um tipo de dieta que chama dieta frugal, que são pessoas que só se alimentam de fruta. A fruta, ela é um tipo de alimento extremamente nutritivo, porque ali você encontra, nossa, um monte de compostos bioativos, né? Você encontra flavonoides, vitaminas, minerais, tem muita coisa legal na fruta. E nunca estudei dieta frugal, então não posso nem tecer uma opinião aqui, não estou nem falando sobre isso. Conheço pessoas que praticam, já dei uma lida superficial sobre isso. Mas o interessante é que essas pessoas que praticam dieta frugal, olha, só come fruta. Você vai olhar o nível de glicose, de hemoglobina glicada, não é alto quando bem feita a dieta, obviamente, né? Tudo sabendo fazer, né? Então isso é uma coisa para a gente parar e pensar, assim, o açúcar advindo da fruta, quando você está fazendo lá um consumo consciente, né, um consumo de mais ou menos 7 frutas por dia, e como eu disse, sabendo combinar, você vai ter aqui mais ou menos em torno, depende da fruta, em torno de 25 gramas de frutose para cada 7 frutas consumidas ao dia. Isso não é o suficiente para formar gordura visceral, desde que a tua dieta esteja equilibrada. Eu não sei, eu estou com a sensação de que eu falei, enrolei demais, mas eu acho que eu deixei a mensagem aqui para vocês, né? Que não precisa fugir da fruta, escolha a fruta correta, não use fruta de sobremesa, por exemplo. Você acabou de comer glicose no teu almoço tinha ali arroz, feijão, tinha batata, tinha ervilha, grão de bico, tudo isso converte em glicose, obviamente são todos carboidratos complexos, então a conversão não é exagerada, né? É saudável, mas já é carboidrato. Aí você vai comer fruta na sobremesa, não está certo. Vai comer uma fruta antes do treino, durante o treino, depois do treino, uma fruta como um lanche da tarde, e você combina ela com gordura, ou coma uma fruta mais gordurosa, como por exemplo um abacate, um avocado, que é excelente, né? Muito pouca frutose, né? Basicamente gordura. Se for comer uma fruta com maior frutose, não combina ela com mel, por exemplo, combina ela com castanha, com nozes, com uma proteína. Mas óbvio, isso aqui não é um vídeo para te ensinar a fazer a tua alimentação. Eu bato na tecla que quem tem que fazer isso é o nutricionista. Procura um nutricionista capacitado, entendido, atualizado, que ele vai te ajudar com isso. É simplesmente um vídeo para explicar, nem 8, nem 80. Aqui o que rege é o equilíbrio. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, compartilha esse vídeo com os amigos, com a família. Se ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva. Abaixo desse vídeo aqui tem um link que você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.